Eu nasci numa cidade do interior chamada São Simão. É uma cidade pequena, assim, do porte de Jarinu, aproximadamente. Eu sou o primeiro filho de um casal, tenho 4 irmãos, sou o primeiro filho. Minha mãe era professora rural, professora primária rural, e o meu pai era contador. Minha mãe já não é mais viva, mas o meu pai é vivo até hoje e tem 95 anos de idade. Eu sou o primeiro, então, de 5 filhos desse casal. Na minha cidade, eu cursei o primário, era assim que era chamado naquele tempo, e depois o ginasial e colegial. Essa era a denominação da sequência de estudo até o nível de colegial. Me formei lá, então, em São Simão, no colegial, e eu parti, depois de lá, parti para São Paulo em busca do meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego foi no Banespa, o antigo Banespa. Eu trabalhei naquela época 5 anos no Banespa. Durante esse período que eu estava no Banespa, eu já havia me casado e já tinha minha primeira filha, que é Paloma Pacheco, e depois, mais tarde, veio meu segundo filho, tenho 2 filhos, que é o Pablo Pacheco. Minha filha, inclusive, é médica também, trabalha na prefeitura de Jundiaí. Então eu fui trabalhar no Banespa. Trabalhei no Banespa 5 anos. Nesse período eu consegui entrar na escola de medicina. E eu, então, me formei pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, cursei medicina de 76 a 81, e próximo já da minha formatura, talvez em 80, mais ou menos, 79, 80, eu então me demiti do antigo Banespa, que hoje é o Banco Santander. E comecei, então, naquele momento, a ser estagiário de medicina, num pronto-socorro aqui, num hospital ali, né, de Campinas. Eu trabalhava na região, foi quando eu vim pela primeira vez para Jundiaí. Eu vim aqui para Jundiaí para fazer um plantão, como eu era apenas um estagiário de medicina ainda, não tinha me formado plenamente, mas já estava no 6º ano de medicina. Isso foi em 80, 81, 1981 mais precisamente. Eu vim para trabalhar, eu vim para dar um plantão no Hospital e Maternidade Jundiaí, que hoje nem existe mais. Hoje nem existe mais. E, curiosamente, aquele hospital, ele era de um grupo chamado GAMI, né? E o GAMI tinha um segundo hospital menor na Ponte São João, que chamava Instituto de Cirurgia e Traumatologia de Jundiaí. E eu dava plantão mais na maternidade e, eventualmente, eu dava um plantão também era simpaticamente chamado de Hospitalzinho da Ponte, assim que era conhecido. E eu dava já alguns plantões ali. E comecei a trabalhar nos hospitais todos de Jundiaí, trabalhei na maternidade, como eu disse, trabalhei na antiga Casa de Saúde, que hoje é o Hospital Regional, trabalhei no Hospital Santa Rita, que hoje é o HU, trabalhei na Soban, desde aquela época também trabalhei, no Hospital Paulo Sacramento. Eu trabalhei em todos os hospitais de Jundiaí, todos. Até que a vida veio me conduzindo, como eu era funcionário da prefeitura, sim, nesse período também, eu prestei um concurso da prefeitura para médico pneumologista. E comecei a trabalhar pela prefeitura. Dali se foram perto de 15 a 20 anos de trabalho como funcionário da prefeitura, talvez mais. Até que eu me aposentasse do serviço público, como aposentado que sou, da prefeitura de Jundiaí pelo IPREJUM. Então, mas como é que aconteceu a questão de eu, por exemplo, ter outros envolvimentos? Porque eu vim para Jundiaí para ser médico, né? Que felizmente me foi concedido por Deus essa oportunidade, esse dom para a medicina, que se despertou, inclusive, na minha juventude, porque tem um detalhe que eu preciso explicar, para dar um entendimento por que eu sou pneumologista. Eu nasci com um problema pulmonar congênito, que era uma bolha de enfisema, ou um cisto pulmonar congênito. Nasci com aquilo.
foi descoberto aos 10 anos, 11 anos de idade, porque na infância eu tinha muita asma, né? Eu era uma criança asmática. Então eu estava sempre necessitando de pronto-socorro, medicamento, as bombinhas. As bombinhas daquela época, é bom que o público saber, elas eram que nem essas bombinhas de laquê antigas que as mulheres usavam para pôr, era daquele tipo. E a substância que se usava era adrenalina. Daí é que a gente tem um estigma grande em relação às bombinhas, porque as bombinhas antigamente eram com adrenalina, mas isso está explicado. E quando eu tinha 18 anos, essa bolha minha, ela rompeu e me causou uma falta de ar enorme, enfim, culminou numa cirurgia de tórax. Eu fui operado em Ribeirão Preto por conta dessa bolha minha, uma bolha, um cisto pulmonar que rompeu. Então isso teve que ser retirado. E eu fiquei longos 30 dias no hospital e eu fiquei admirei muito o trabalho da equipe médica, de enfermagem, da Santa Casa de Ribeirão Preto. Aquilo me atraiu muito, eu fiquei realmente encantado com a forma como eles tratavam os pacientes e me trataram também. Aí é que despertou o meu interesse pela pneumologia e cirurgia de tórax, que eu vim depois, então, quando estava no Banespa, eu prestei o concurso da Faculdade de Medicina e entrei na PUC de Campinas. Isso já contei. Então, trabalhando aqui no serviço público, mais recentemente, eu já me aposentei, mas eu trabalhei perto de 20 anos no serviço público concursado que era da Prefeitura de Jundiaí. Eu percebia que a minha função médica e também uma função social, ela estava muito limitada do lado de cada mesa, enquanto eu tinha os pacientes com enormes necessidades do ponto de vista familiar, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de filhos, do ponto de vista conjugal, do ponto de vista social como um todo. E eu fui me envolvendo lentamente com esses problemas que fazem parte de uma doença, né? Porque a doença é a ponta de um iceberg. Por trás da doença tem uma série de outros fatores que acabam concorrendo para que a doença se estabeleça. E eu fui me envolvendo cada vez mais com essa problemática dos pacientes. Então, vi outra, eu estava envolvido numa campanha social, de solidariedade, para ajudar determinada situação, determinada família. Isso se expandiu para um bairro, uma rua, e isso foi crescendo. Eu comecei a me envolver com isso de forma que, num determinado momento, por conta do meu trabalho, o prefeito Valmor Barbosa Martins me convidou para que eu ocupasse, eu já era médico concursado, eu era médico da prefeitura, né? Ele me convidou para ocupar o cargo de diretor de saúde. E eu, então, assumi aquela grande responsabilidade. Isso foi em 1991. Eu cheguei em Jundiaí em 1986, ou seja, 40 anos que eu sou morador e, vai dizer assim, eu sou um cidadão jundiaiense, embora não tenha o título, mas a cidade que me acolheu, e que me proporcionou que eu conquistasse as poucas coisas que para mim são enormes que eu tenho hoje, e não apenas no plano material, mas também no plano social e depois no plano político, que é o que eu estava contando para você. Então o Valmor me convidou para ser diretor de ações de saúde naquela época. Eu aceitei. E curiosamente, por força dessas questões de destino e de coincidências na vida, que às vezes não são coincidências, naquela época, o Hospitalzinho da Ponte havia sido fechado pelo Grupo Gami, que era dono da maternidade e dono do Hospitalzinho da Ponte, né? Fechou o hospital. Foi uma decisão, era hospital privado. Então nós fomos, eu recebi na prefeitura uma comissão da Ponte São João, e um abaixo-assinado com 5.000 assinaturas. 5.000 assinaturas. O que eles pediam? Eles pediam a reabertura do Hospital da Ponte. Eu atendi, recebi e tal. Acho que foi o meu primeiro contato, assim, efetivamente, como um ente político, né, um ente administrativo da prefeitura com a população.
porque até então era um médico em contato com a população. Levei para o Valmor falou, mas não temos condição de abrir, o hospital é particular, o hospital é privado, né? Você tem alguma ideia? Eu falei assim, eu tenho sim, Valmor. Se nós abrirmos um pronto atendimento da Ponte São João, que é o que nós temos até hoje, o pronto atendimento, e naquele momento, então, não havia essa, digamos, essa denominação de pronto atendimento. Você conhecia o pronto-socorro, que não tem grandes diferenças, mas o pronto-socorro é mais, até para casos mais graves e tudo mais. E um pronto atendimento é um lugar que você pode atender o paciente, dar um primeiro socorro, fazer alguma medicação, ele pode tomar um soro, fica observação e tal. E nós então montamos o pronto atendimento da Ponte São João durante o ano de 92. Tanto que ele foi inaugurado no final do ano, né? E a coisa deu tão certo e foi tão bem aceita pela população que, à época, o candidato a prefeito do Valmor era o senhor Ari Fossen. E nós estivemos juntos na campanha também. E ele ficou tão satisfeito com aquilo que nós oferecemos para a Ponte São João, que ele mesmo me disse, falou, Pacheco, se eu ganhar a eleição, eu quero que você determine outros 3 ou 4 que nós vamos fazer na periferia da cidade, para não ficar tudo centralizado na Ponte São João e nós podemos amparar também outras regiões da cidade. E nós até idealizamos naquele tempo, Os outros seriam no Eloy Chaves, porque não havia ainda o vetor oeste do tamanho que é hoje. Em 91, 92, o vetor oeste ia até o Eloy Chaves e o Varjão distante era como é que eu posso dizer? Era uma tripa assim no leito da ferrovia, né? Uma instalação, né, de submoradias ao longo do traçado da antiga ferrovia. Esse era o Varjão. Então, o que era o vetor oeste? Era até o Eloy. Então, a ideia era fazer o que é hoje a UPA do vetor oeste, naquela época, fazemos no Eloy Chaves uma outra seria feita aqui na região de Hortolândia, Secap, para atender aquela região que também era muito populosa e é ainda cada vez mais, e um terceiro seria na região de Vila Progresso, onde, coincidentemente, também teremos brevemente também uma UPA e uma outra unidade grande da prefeitura. E brevemente, para minha satisfação, e eu digo que eu fico feliz de ver que brevemente será inaugurado a UPA da Ponte São João. Porque o nome PA e UPA é a mesma coisa. PA é pronto atendimento. UPA é unidade de pronto atendimento, é a mesma coisa. É apenas uma mudança de denominação. Então, para minha satisfação, minha alegria, eu ver hoje que aquela ideia lá de trás, da UPA, que ainda está funcionando e vai funcionar até que seja substituída pela UPA. O PA da ponte, eu vejo que aquela ideia que foi uma sementinha, ela germinou, cresceu, deu flores, deu frutos, e o grande fruto que vai coroar essa ideia de 30 anos atrás se chama UPA da Ponte São João, juntamente com a Clínica da Família. Fico muito feliz com isso, porque eu vejo que nós colaboramos efetivamente para essa ideia lá atrás, inicial. Temos os registros aí nos jornais, é claro que o teu público jovem que não conhece essa história, né? Mas aquilo foi uma grande realização da qual eu me orgulho muito, um orgulho positivo, um orgulho de poder ter feito alguma coisa pela população, sugerido que o prefeito fizesse e que realmente funcionou e funciona até hoje. Pronto atendimento é uma UPA, só a denominação antiga era pronto atendimento assim que ele foi concebido. No decorrer dos anos, o conceito de pronto atendimento ele foi absorvido até por toda a área de saúde, enfim, área governamental do Estado, eventualmente até do governo federal, e colocaram o nome de unidade de pronto atendimento, que é a mesma coisa, né? Por isso que eu digo que para mim é um grande orgulho isso aí. E ela cresceu, foi crescendo, atendia a população, eu sempre recebi um carinho muito grande da população da Ponte São João e daquela região, além Rio, né? Então daquela região para cima, ali São Camilo, Caxambu, Jardim Pacaembu, então eu sempre recebi muito carinho daquela população, por conta desse pronto atendimento que serviu aquilo que ele foi concebido para fazer, que era atender a população,
da forma mais rápida possível e evitar, inclusive, que essa população se dirigisse ao pronto-socorro do Hospital São Vicente, que estava saturado. Estava saturado. Ou o pronto-socorro também da maternidade, que é onde eu trabalhava mais, eu tinha um volume de trabalho maior no Hospital Maternidade, também estava saturado. Então aquilo veio servir a amparar toda aquela região de Ponte São João e os bairros acima daquela região leste. Eu acho que essas UPAs vão trazer, não digo uma folga para o São Vicente, porque o São Vicente é o hospital de referência para toda a região metropolitana de Jundiaí. Todas as cidades da região metropolitana, elas acabam se dirigindo ao Hospital São Vicente. Então ele é o grande centralizador do atendimento médico especializado de toda a região, desse grupo de 7 cidades. Desafogar nunca, porque quando um hospital é bom, aí que ele é procurado. E o São Vicente é sempre muito procurado porque ele é um excelente hospital, em todos os setores. Então essas UPAs na periferia, você veja a UPA do Vetor Oeste, que serviço que ela presta à população, né? O pequeno PA da Ponte São João, digo pequeno porque logo nós teremos um de 3 mil metros quadrados, né? O PA da Ponte São João, que naquele tempo lá atrás era grande, hoje ele é pequeno, a população aumentou. Naquela época nós tínhamos talvez 250 mil habitantes ou menos do que isso, de 220, 250. Hoje nós temos mais de 400, né? Então, o PA da Ponte, a UPA do Vetor Oeste, a futura UPA da Ponte São João, com 3 mil metros, da Vila Progresso também, que se prestará também uma atividade de UPA, além de um ambulatório de especialidade. Quer dizer, isso vai trazer um desafogo para o São Vicente. A exemplo do que nós fizemos em 1992 com o PA da Ponte, que também ajudou a desafogar o São Vicente. E uma unidade de saúde, ela é assim, todo mundo tem direito a procurar. O pobre tem direito, o rico também tem, quem tem convênio pode procurá-la, quem não tem convênio ainda mais. Então, é uma unidade aberta, é um equipamento público de saúde, né? E ele sempre presta bons serviços. Jundiaí, como digamos assim, o satélite central aqui das outras cidades da região, ou o sol dessa constelação aí que temos em torno da cidade de Jundiaí, Várzea, Campo Limpo, Jarinu, Cabreú, Vitupéva, Morungaba. Então, quer dizer, esse agrupamento de cidades do entorno nosso recorrem todos ao Hospital São Vicente. É natural que o Hospital São Vicente esteja sempre com lotação máxima. Lotação máxima. Por quê? Porque ele é muito procurado. Vou citar um exemplo banal. Se a gente sai no fim de semana, vamos num restaurante, vamos. Passamos no restaurante que está cheio de gente. Vai em outro restaurante que não tem ninguém. A preferência nossa é ficar no restaurante que está cheio, porque sabemos que ali é um bom restaurante. Saúde é a mesma coisa. Saúde é a mesma coisa. Se bem que você não tem equipamento de saúde que não tenha procura, a bem da verdade. Qualquer equipamento de saúde tem uma procura muito grande. Isso é um sinal de que ele está prestando bons serviços à população. Então eu conto isso com bastante orgulho, o orgulho positivo que eu digo de satisfazer o meu coração, de ver que foi um equipamento público que serviu. Tanto que serviu que cresceu. E brevemente nós teremos aí a inauguração, eu tenho acompanhado pelos jornais, a inauguração da atual UPA da Ponte São João, junto com a Clínica da Família, que é um equipamento com quase 3 mil metros quadrados. Lá nós teremos a oferta de todos esses serviços, acrescido de raio-x, acrescido de exame laboratorial, tudo. Vai ser o grande passo que eu gostaria de ter feito lá atrás, mas há 30 anos não havia condição nenhuma de se fazer uma estrutura desse tipo. E mais, nós concebemos e implantamos o PA da Ponte em 9 meses. 9 meses. Eu digo até a boca pequena, como falo para os amigos, que aquilo foi um verdadeiro parto, né? Para que a gente pudesse implantar. 9 meses, então, nasceu o PA da Ponte São João. E a partir disso, então, eu comecei a ter uma atuação na política mais próxima. Eu era diretor de saúde, o Ari, naquele momento, perdeu a eleição, e então nós voltamos, cada um para a sua atividade. E a minha atividade me ocupava totalmente, né? Totalmente. Que era a minha atuação na área médica, pneumologia,
Naquele momento eu ainda fazia cirurgia de tórax, depois um problema no meu olho direito, né, degeneração macular, me impediu de fazer cirurgias e eu tive que deixar, que era também uma grande paixão minha e tal. E eu continuei. Aí eu fui candidato uma vez a vereador, uma vez, duas vezes e tal. E na terceira vez eu consegui então ser eleito pelo PSB da época como vereador. Na sequência, até por conta da atuação que tivemos na Câmara e por conta de toda essa situação histórica anterior que havia e que eu tinha a responsabilidade de zelar, eu fui convidado então para ser vice-prefeito do Luiz Fernando Machado. O que me honrou muito, me orgulho muito dessa passagem pela prefeitura como vice-prefeito e onde eu aprendi muito também. Aprendi muito. Eu já tinha sido vereador, como vice-prefeito também, tive um convívio no 8º andar muito saudável com o Luiz Fernando, com o José Antônio Parimoski, né? São pessoas hoje que eu trago assim, realmente com muito carinho e tenho muito orgulho também de poder estar nessa roda de convivência política também, porque são pessoas idealizadoras e são realizadoras, né? Eu digo até uma coisa, parece que eu e o Luiz tivemos assim uma relação tão próxima que, sem nós estarmos próximos, ele também talvez tenha lido o meu pensamento e as minhas vontades de realizar essas UPAs que eu te falei, né? Você veja que coincide as UPAs de hoje, né, com aquela que nós havíamos idealizados lá no passado, ou pelo menos aproximadamente o que seria no Eloy foi para o Vetor Oeste e tal. E mais, ainda a bem da verdade, para nós restabelecermos algumas coisas que são importantes. Em 92, quando entregamos o PA, o Ari Fosse, então, pediu que eu, além de estabelecer outras regiões para a instalação das UPAs, que eu fosse estudando também uma reestruturação no atendimento médico hospitalar da cidade. Então, nós tínhamos, lá naquele tempo, o seguinte conceito. O Hospital Maternidade, pela proximidade das rodovias, ele ficaria como um hospital exclusivamente de traumato-ortopedia. Ele ia atender todos os acidentes, tudo aquilo que vinha para o Hospital Maternidade e também para o Hospital São Vicente. Mas o primeiro ponto era o Hospital Maternidade. Então teríamos o Hospital Maternidade, que seria o hospital especializado em traumato-ortopedia. Depois nós teríamos a Casa de Saúde, a antiga Casa de Saúde, Domingos Anastácio, que hoje é o Hospital Regional. Nós teríamos a Casa de Saúde como um hospital de referência clínica. Toda patologia clínica seria tratada lá. O Hospital São Vicente, então, ficaria especializado nas cirurgias de alta complexidade, cirurgia cardíaca, neurológica, gastrointestinal e todas as cirurgias de alta complexidade seriam no Hospital São Vicente. E o antigo Santa Rita, até pela vocação que ele já tivesse, seria um hospital, como é hoje o HU, materno-infantil. Então esse conceito nós tínhamos há 30 anos. E eu fico feliz de ver hoje que o Luiz Fernando, de quem eu fui vice-prefeito no primeiro mandato, ele está realizando tudo aquilo que um dia eu sonhei há 30 anos atrás. Por isso que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, pelo fato de ter sido o primeiro vice-prefeito e aprendido muito de política com o atual prefeito. Saúde, ela não se resume, né? Eu digo saúde porque é o meu foco de atuação, minha formação em saúde e tal, então vou dizer de alguma coisa que eu sou afeito e tenho conhecimento amplo. A Câmara me trouxe convivência com todos os outros setores e a vice-prefeitura mais ainda com todos os outros setores. Mas a saúde, ela não se restringe a ter hospital, ou pronto atendimento, ou ambulância, enfim. A saúde, ela é muito mais ampla, porque o raciocínio é o seguinte, alguém que mora mal, mora debaixo da ponte, alguém que vive mal, que não tem emprego, não tem dinheiro para comprar sua comida. Aí ele não tem saúde, a mulher não tem, os filhos não têm. Aí os filhos não têm escola ou não vão para a escola porque os pais não têm formação suficiente para exigir que os filhos fiquem na escola, né? Então, se você não cuidar da infraestrutura da cidade, que é tratamento de água e esgoto, que Jundiaí é um exemplo, Jundiaí é um exemplo, nós temos quase 100% de água e esgoto coletado e tratado, né?
São duas condições sine qua non, indispensáveis. Se você não tem infraestrutura, se você não tem oferta de emprego, se você não tem educação, se você não tem cuidados básicos com o cidadão, elementares, se você não tem mobilidade urbana na cidade, né? O que acontece? A pessoa não tem saúde. Então a saúde não se restringe apenas ao atendimento médico, hospitalar, internação, tomar remédio. Não! Quando isso acontece, é porque está faltando saúde. E a saúde se alicerça exatamente em você ter uma infraestrutura excelente na cidade, e nós somos exemplo, Jundiaí é exemplo, né? Acabei de citar, 98% de esgoto e água tratada. Educação nós temos educação, nós temos ensino de inglês para as crianças na cidade, né? A cidade se destaca exatamente por despontar nisso aí. E em termos de mobilidade urbana, você vê as obras que estão sendo feitas em Jundiaí, que já foram feitas, foram entregues em Jundiaí, em termos de mobilidade urbana. Enfim, saúde é um conjunto de oferta de serviços públicos à população que não se restringe apenas ao hospital, à UPA, à UBS e ao médico. É preciso você ter tudo aquele embasamento que possa oferecer a saúde para a população. Começa pela infraestrutura. Uma criança que toma uma água não tratada, e isso não acontece em Jundiaí, ela poderá ter verminose. Ela está sempre com dor de barriga, tem que ir no pediatra. E isso encarece o atendimento e a estrutura de saúde. Então a prevenção da saúde, ou a estrutura para que se tenha saúde, começa com todos os setores, e não apenas a oferta da UBS, da UPA e do hospital. É preciso você ter todo o entorno que faça com que a educação ensine. Olha, veja um exemplo claro. A criança, eu lembro disso quando era menino, embora minha mãe fosse professora, já teria me ensinado, mas a professora, quando nós tínhamos 6, 7 anos de idade, era a primeira a ensinar a higiene, escovar os dentes, lavar a mão antes da alimentação, lavar as mãos depois que vai no banheiro. É a professora. Então, a educação é um dos grandes pilares para desenvolver a saúde. Eu digo que a educação é a mãe da saúde, juntamente com as outras estruturas, especialmente tratamento de água e esgoto, como nós dispomos aqui na nossa cidade. Depois, enquanto vice-prefeito do Luiz, isso é importante, veio a pandemia. E a pandemia era alguma coisa que a nossa geração de médicos nunca tinha vivido, nem a minha, nem a anterior, nem a outra. Uma pandemia que a gente conhecia dos livros foi a pandemia da gripe espanhola, que foi em 1918 e 1920. Nós não sabíamos o que era uma pandemia. Então nós médicos todos tivemos que arregaçar as mangas e enfrentar uma situação que nós não conhecíamos plenamente e fomos desenvolvendo à medida que nós estamos. É que nem aprender a nadar. Você está na água, você tem que aprender a nadar. Foi isso que aconteceu com a maioria dos médicos, né? A maioria dos médicos. E comigo também. Mas eu digo que a pandemia, ela me abduziu da prefeitura, da vida pública, para que eu ficasse dentro do meu consultório e na linha de frente, atendendo pacientes com Covid. Eu disse para o Luiz, falei, Luiz, eu serei muito mais útil se eu estiver atendendo gente do que se eu ficar aqui no gabinete atendendo menos gente. Até porque a prefeitura naquele momento também, ela foi fechada também, né? Havia uma determinação das autoridades sanitárias e do governo que as repartições ficassem fechadas. Então eu não tinha sentido eu ficar numa prefeitura fechada. Eu ia fazer o quê por quem? Então eu voltei no meu consultório em 2020, 2021, 2022, fiquei plenamente envolvido no tratamento de doenças respiratórias, especialmente a Covid, que é uma doença primariamente pulmonar, e agora, felizmente, debelada, ou pelo menos controlada, né, com muita segurança, a pandemia, eu quero voltar para a vida pública, então coloquei meu nome a serviço do Podemos, à disposição do Podemos, para uma possível candidatura a vereador. Então hoje eu sou um pré-candidato a vereador por Jundiaí. E o que eu posso dizer para todos que estão me vendo, me assistindo, me ouvindo, o que eu falo no dia a dia, eu consegui adquirir uma grande experiência como vereador, tive uma experiência grande no Legislativo e tive uma experiência grande também quando vice-prefeito Luiz Fernando Machado. Eu acho que eu aprendi bastante e eu vejo assim que seria um desperdício eu não colocar a experiência que eu consegui acumular já perto dos meus 70 anos, se eu não colocar isso a serviço da população.
Não apenas porque eu queira, porque eu acho que eu tenho o dever de devolver à população de Jundiaí, à comunidade jundiaiense, aquilo que ela mesma me proporcionou no plano material, no plano profissional, no plano pessoal. Eu tenho no meu coração essa vontade de oferecer os meus serviços, com a experiência que eu acumulei de vereador e vice-prefeito, a serviço da população de Jundiaí. Essa é a vontade do meu coração. Jundiaí se destaca no panorama nacional. Nós temos o IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, acima do próprio estado de São Paulo, da média. Se pegar só Jundiaí, nós estamos acima, né? O nosso PIB de Jundiaí é cerca de 70 a 80 bilhões anuais, né? Esse dinheiro não fica todo aqui, ele vai para o governo federal e volta somente uma parcela. Todos os municípios sofrem com isso. Aliás, há uma grande preocupação com isso, se algumas leis que estão tramitando no Congresso realmente forem aplicadas, onde o recurso virá menor ainda para as cidades, né? Então, Jundiaí, o PIB nosso é destacado, o IDH nosso é acima do estado de São Paulo, acima do Brasil naturalmente, porque o próprio estado de São Paulo já tem um IDH acima do Brasil. Nós somos a segunda melhor cidade do Brasil para se morar, né? E esse é um levantamento que foi feito a nível de toda a América Latina. Nós somos a segunda melhor para se morar. Então nós temos algumas situações, a nossa logística é especialíssima, por isso que tem uma atração para grandes empresas para virem para cá, porque nós estamos aqui entre 2 das 10 melhores rodovias do Brasil, que é a Anhanguera e a Bandeirantes. Agora virá um trem, que o governador está implantando, virá um trem novamente que passa por Jundiaí, quer dizer, isso vai trazer um dinamismo maior, uma mobilidade maior da população. Eu vejo que Jundiaí está no caminho certo. Olha, eu tive a honra, a responsabilidade de ser vice-prefeito com o Luiz Fernando Machado. E a cidade mudou completamente, teve um avanço em todas as áreas, seja em saneamento, seja em saúde, em educação, em mobilidade urbana. Nós tivemos um aumento muito grande. E eu tive a honra de participar e também a responsabilidade de ter participado do primeiro governo do Luiz. E tem um jargão muito popular, até do futebol, que diz, em time que está ganhando, não se deve mexer. É assim que eu penso. Por isso que eu apoio o indicado pelo prefeito Luiz Fernando Machado, que é o Luiz Antônio Parimoski. Eu pude conviver com eles, já falei anteriormente, vou repetir, tive a oportunidade de conviver com eles 4 longos anos na prefeitura. Eu sei quem é o prefeito e sei quem é o José Antônio Parimoski. Digo que o Parimoski conhece a cidade tão bem quanto o Luiz Fernando, tão bem, né? Ele era quem lidava com toda a estrutura financeira da cidade, o que ia para cá, o que ia para lá, era ele que lidava. Claro, sempre com o beneplácito do prefeito, né? Com a concordância do prefeito. Mas ele conhece a cidade na palma da mão, melhores que muitos de nós, tão bem quanto o prefeito. Então, em time que está ganhando, não se mexe. Eu acho que a gente deve manter o caminho que Jundiaí está trilhando e assegurar e manter aquilo que nós já conquistamos. Por exemplo, somos a segunda melhor cidade do Brasil para se morar, né? Quiçá a gente possa, daqui para frente, chegar no topo do ranking e ser a primeira melhor cidade do Brasil para se morar. E isso vai depender da nossa decisão, de manter Jundiaí no rumo e no caminho que ela está trilhando. E eu acho que essa será a melhor opção para nós todos que amamos a nossa cidade. O amigo do Peito é curioso, ele veio de uma paciente, que era uma paciente que me procurava sempre e tal, tinha uma doença crônica pulmonar, e ela vinha comigo a cada 2 ou 3 meses e tal. Uma senhora muito simpática e que estava sempre comigo, né? E ela começou a me chamar de amigo do Peito. O senhor é meu amigo do Peito, o senhor é meu amigo do Peito. E eu achei simpático esse apelido, né? De uma forma carinhosa que ela me tratava. Eu era mais jovem, naturalmente, era mais idosa. Acho que ela tinha a sensação de que ela estava tratando do próprio filho, né? É a sensação que eu tinha. Sentia esse tratamento maternal que ela tinha comigo, né? E amigo do Peito, eu também gostei do apelido, achei simpático, achei carinhoso. E então eu usei como um slogan meu e tem muita gente que me chama de amigo do Peito e eu fico mais contente ainda quando me chamam de amigo do Peito.